Aí nós já temos um anúncio introdutório aí de quem é, pelo menos uma ideia de quem é o autor e de seu nome. Então vamos começar justamente por esse nome, que é qual se leva o nome do livro. Na Bíblia hebraica, o nome é aquele nome bonito ali, que é parecido com Ezequiel, né? Só não é Ezequiel. Não sei nem como é que lê isso. Yehezkel. Esse é o nome que tem na Bíblia hebraica. Ele significa Deus fortalece ou Deus é a nossa fortaleza. E isso tem muito a ver com o livro, porque é uma mensagem dada quando eles estão lá na Babilônia, quando eles estão exilados, quando eles estão passando por tormentos. E Ezequiel vai trazer uma mensagem de juízo? Vai, mas grande parte da mensagem dele também é de esperança, falando que podem confiar que Deus é aquele que é a nossa fortaleza, mesmo em meio dessas dificuldades. Aí o nome foi sendo adaptado, né, lá na Septuaginta, essa LXX aí, que é a Bíblia grega, traduzida toda para o grego, ficou Ezequiel, e aí na Vulgata ficou Ezequiel, que é o nome que chegou para nós, Ezequiel. Uma característica curiosa desse livro é que esse é um livro que ele não é feita ao longo de toda a Bíblia, não tem nenhuma menção a esse livro. Ele não é citado por ninguém. Mas tem muitas coisas que parecem se referir a Ezequiel, mesmo não sendo citação direta, especialmente em Apocalipse. Mas, mesmo em outros locais da Bíblia, tem várias menções, assim, mesmo que não diretas a Ezequiel, mas não tem nenhuma citação direta. Como está no livro de Ezequiel, ou como Ezequiel disse. Não, não tem isso em nenhum outro livro da Bíblia. Fica aí essa curiosidade para nós. Quem é o autor desse livro? A gente já leu Ezequiel 1, de 1 a 3, né? A qual fala que alguém recebeu uma visão e esse alguém é Ezequiel. Uma outra curiosidade, o versículo 2 e 3 são os únicos versículos, ou não os únicos, mas dos poucos versículos que a linguagem não é em primeira pessoa. Porque o livro inteiro, basicamente, Ezequiel escreve falando, eu vi isso, então Deus me mandou escrever isso, quase sempre em primeira pessoa. Mas esses dois versículos ele não escreve em primeira pessoa. Por quê? Porque ele está anunciando que é ele. Então ele fala, a palavra veio a Ezequiel, e a partir daí ele continua falando sempre em primeira pessoa. Por incrível que pareça, esse é um dos poucos livros da Bíblia em que tem menos dificuldade quanto à autoria. A gente vem falando, todos os livros aí do Antigo Testamento, sempre tem aquela parcela das pessoas, dos estudiosos que falam, não, não foi tal pessoa, não, não foi Isaías, não foi Moisés, não foi Josué, e por aí vai. Esse livro aqui, a discussão é muito menor. Por alguns motivos isso acontece. Porque Ezequiel ele escreve o livro todo em primeira pessoa, falando que é ele quem escreveu, e ao longo dos seus 48 capítulos não tem nenhuma mudança muito brusca na forma de escrever, parece realmente uma continuidade, e não tem absolutamente muitas questões que levantem contra a autoria de Ezequiel. Há quem diga realmente que não foi por um motivo ou outro, mas é muito pequeno. Além disso, o livro de Ezequiel é um livro muito bem datado. Quase todas as suas profecias escritas vão ter a data antes. Ele vai escrever, no ano tal, do rei tal, veio a palavra do Senhor para mim e eu escrevi, e ele disse isso. Na outra profecia, no ano tal do rei tal, ou então, quando eu estava no lugar tal, no ano tal do exílio, e por aí vai. Então, é um livro muito bem referenciado, que ajuda para os estudiosos crerem que não tem nenhum problema e falarem, realmente está tudo certo, a autoria é de Ezequiel. Então, um dos livros com a autoria menos questionada. E, como ele data muito bem as coisas que ele escreve, a gente tem uma ideia de quando foi escrito. Muito provavelmente, ou certamente, foi escrito entre 592 e 570 antes de Cristo.
foi nesse lapso temporal aí, por quê? Porque ele escreveu cada profecia à medida que ele ia recebendo as suas visões. Ele teve mais ou menos aí uns 22 a 30 anos de ministério profético. Então, ao longo de todo esse tempo, ele foi recebendo visões e foi escrevendo essas visões. Beleza? Então, temos aí a autoria do livro de Ezequiel. Quanto ao contexto desse livro, para quem ele foi escrito, por exemplo? Como a gente já viu, ele foi escrito lá na Babilônia. Tal como a gente vai ver o livro de Daniel, Ezequiel também é um livro escrito lá na Babilônia. Não foi escrito em Israel. A maioria dos livros foi escrito em Israel, mas esses são exceções. E eles são escritos, isso ajuda a gente a saber para quem eles foram escritos. Foram especificamente para aquele povo exilado lá de Israel para a Babilônia, para aquele povo que foi levado de Israel para lá. Na aula passada a gente viu sobre Jeremias. Jeremias, ele começou antes do exílio, mas ele profetizou por um tempo bem longo, né? Uns 40 anos de profetismo. E ele viu o tempo da queda e do exílio também. Ele, inclusive, é contemporâneo de Ezequiel, só que ele é mais velho que Ezequiel. Só que Jeremias ele não foi para o exílio, ele ficou em Jerusalém, ele ficou ali em Israel. Então, enquanto Jeremias profetizava em Israel, Ezequiel profetizava lá na Babilônia, junto com Daniel. Só que a gente vai ver que tem locais diferentes, né? Ezequiel, por exemplo, a gente viu no versículo 1 do capítulo 1 que ele profetizava às margens do rio Quebar, na Babilônia, ou seja, numa região onde os exilados ficaram. Daniel, a gente sabe que ele ficou no próprio, dentro do reino ali, junto dos principais, dos líderes e do rei da Babilônia. Ele profetizou junto ali ao rei da Babilônia. Então tem essa diferença. Eles são todos contemporâneos, é interessante a gente saber isso, mas todos em locais diferentes com seus propósitos específicos. Então Ezequiel ele ficou situado ali mais ou menos no rio Quebar, onde os exilados israelitas ficaram, e ali ele recebeu todas aquelas visões para profetizar. Vamos dar uma olhada geral sobre os profetas. O Rafael já falou isso na primeira aula, quando a gente chegou em Isaías. Eu não vou falar sobre profetismo ou coisa e tal, mas só para a gente ter uma ideia de posicionamento. Onde é que a gente está no meio desses profetas? A gente tem os profetas anteriores, e anteriores aí são aqueles que são colocados até a escrita do livro de 2 Reis. Lá de Moisés, do Pentateuco até 2 Reis, são todos os profetas que aparecem ali, são chamados de profetas anteriores. Por exemplo, são os patriarcas, mesmo eles não sendo chamados de profetas em si, eles fizeram esse trabalho geral ali, os patriarcas, como Abraão, Isaac, Jacó. Aí depois veio o profeta por excelência, né, Moisés, talvez o maior dos profetas judeus, eles o consideram assim. Aí tem outros, né, na época dos juízes, tem profetas, Natã, aquele que anuncia para Davi o seu adultério ali, e Deus o chama para falar, Elias, Eliseu, são todos profetas anteriores. E aí a gente entra na fase dos profetas posteriores, e eles são divididos em 4 épocas, 4 etapas, e a gente vai selecionar aqui onde cada um dos profetas maiores e menores são incluídos dentro desses profetas posteriores. Os anteriores ao exílio, no século VIII, são Oséias, Amós, Miqueias, Isaías e Jonas, com certeza. Esses 5, com certeza. E aí tem a dúvida se Joel e Obadias também entram nessas, porque Joel e Obadias, a gente vai ver para frente, eles têm uma dificuldade muito grande de datar a época da profecia deles. Mas pode ser que eles sejam incluídos aqui nesses primeiros anteriores ao exílio do povo. Tem o segundo no século VII, um pouquinho depois, que a gente inclui aí Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias. Eles entram nesse segundo grupo aí de profetas anteriores ao exílio. E aí a gente entra agora nos profetas que profetizaram durante o exílio, que são Ezequiel e Daniel. Por isso que eu marquei de vermelho aí, que é onde o nosso estudo de hoje
está incluído, né? Dentro do exílio. Durante o exílio, eles foram chamados para profetizar, Ezequiel e Daniel. Como eu disse, Ezequiel na Babilônia, não no centro, mas não no centro, diante do rei, e Daniel na Babilônia e diante do rei. Então, essa é a diferença entre os dois. E, por fim, os profetas após o exílio, que são chamados profetas da restauração. Ageu, Zacarias e Malaquias, que a gente vai ver lá no final do Antigo Testamento, quando a gente chegar neles. Essa é a divisão dos profetas ao longo da história de Israel antes de Cristo. Então, Ezequiel está incluso aí durante o exílio do povo lá na Babilônia. Qual o gênero desse livro? Essa é a parte que deixa com que a gente ache que o livro seja realmente difícil e que faz realmente que ele seja um pouco mais difícil. Ele é um livro profético, o que já é por si só algo que tem suas dificuldades, mas com várias partes de gênero apocalíptico também. O que isso quer dizer? O gênero profético, ele é a mensagem de Deus ao povo com o intuito de anunciar juízo ou salvação futuros. Então, não necessariamente vai ter simbolismo ou algo assim numa mensagem profética. Pode ser simplesmente Deus chegando para um profeta e falando: vai lá no meio do povo e anuncia que eu vou trazer juízo porque esse povo está muito pecador. Prega arrependimento para eles. O povo, sei lá, do povo tal vai vir e vai atacar vocês se vocês não fizerem isso, isso e isso, não se prostrarem diante do Rei dos Reis e por aí vai. Isso é profecia. Profecias acerca do futuro, profecias acerca do presente. Pode ter também revelações acerca do que aconteceu no passado para um povo que estava longe, o que acontece em Ezequiel também. Então, profecia tem todas essas questões. Mas, em Ezequiel, além de ter isso, tem partes de gênero apocalíptico. O que é o gênero apocalíptico? É um gênero revelatório com estrutura narrativa e simbólica, que estimula a fé em tempos de crise. O que isso quer dizer? Gênero apocalíptico não é simplesmente uma mensagem que Deus vira e fala: vai lá e anuncia para o povo que vai acontecer isso. Não. É como se o autor daquele gênero ele escrevesse uma história narrada com símbolos 1000 ali no meio. Se você lembrar de Apocalipse, tem histórias sobre o dragão, sobre a besta, sobre diversas coisas, para, por meio desses símbolos, contar alguma coisa. E especialmente, aquilo no final ali, estimular a fé em tempos de crise. O tempo de Ezequiel é um baita tempo de crise, que eles estão lá na Babilônia. Então, por várias vezes, Deus vai dar visões para ele de várias coisas, como, por exemplo, visões de uma carruagem flutuante, de rodas flutuantes e que vai pelo céu, onde os querubins estão em volta, e representa alguma coisa. Não é uma mensagem direta como é a profecia, ela é simbólica e é uma narrativa contando alguma coisa. Ezequiel tem várias partes disso no meio, e é por isso que faz desse livro um livro muitas vezes difícil de ser interpretado, porque esses símbolos muitas vezes são difíceis de ser interpretados. E assim a gente chega ao propósito desse livro. Qual é o propósito de tudo isso, então? Por que Deus deu várias visões para Ezequiel? O que ele queria com aquilo? Em resumo, Deus queria que Ezequiel anunciasse aos exilados israelitas lá na Babilônia os acontecimentos a respeito da queda de Jerusalém, mostrando o propósito de Deus em julgar o pecado do povo, mas anunciar a fidelidade de Deus no processo de restauração do povo, pregando o arrependimento. É um pouco longo esse propósito aí que eu coloquei, mas ele contempla tudo, até porque o livro de Ezequiel é um livro grande, que tem várias coisas. Então, em resumo, Ezequiel ele vai anunciar diante do povo os acontecimentos a respeito da queda de Jerusalém, vai mostrar para eles esse julgamento ele é justo,
Ele é merecido e vai acontecer, tanto para vocês, mas também para as nações descrentes em Deus, mas vocês podem aguardar que o Deus de vocês é um Deus fiel, é um Deus que dá esperança e ele vai trazer também restauração. Alguns outros autores colocam o propósito assim: o tema da profecia de Ezequiel é que a queda de Jerusalém e o cativeiro na Babilônia são medidas necessárias empregadas pelo Deus da graça, a fim de corrigir seu povo desobediente e afastá-lo de uma apostasia completa e permanente. Mas, por fim, virá o dia no qual o Senhor restaurará o remanescente arrependido do seu povo sofrido, estabelecendo-o em uma teocracia dos últimos tempos com o templo renovado. A gente vai entender bem isso aí quando a gente der uma navegada no livro de Ezequiel, no seu conteúdo. Algumas menores para a gente gravar melhor. O livro revela a fidelidade de Deus a seu propósito eterno. A nação pecaminosa precisava ser destruída. Contudo, Deus não se esqueceria dos que lhe pertencem. E se você quiser lembrar de uma maneira bem sintetizada do qual é o tema de Ezequiel, lembre-se disso. Ele fala do afastamento e o retorno da glória de Deus. Afastamento e o retorno da glória de Deus. E a gente vai ver que Ezequiel coloca imagens muito nítidas desse afastamento e desse retorno. E a gente vai ver isso ao longo do conteúdo. Bom, esse é o propósito, essa é toda a introdução do livro de Ezequiel. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguma questão? Se não, vamos ao conteúdo desse livro. Em primeiro lugar, antes da gente entrar no conteúdo, quem é Ezequiel? A gente não tem tantas informações de Ezequiel quanto a gente tem, por exemplo, de Jeremias. Jeremias várias informações que ele mesmo traz dele, ele conta dele e tudo mais. Ezequiel a gente tem algumas, e a gente dá para, a partir disso a gente entende algumas coisas. Primeiro, no 1:1 fala que ele é um homem de linhagem sacerdotal, chamado para ser profeta. E o interessante é que no 1:1 vai falar duas datas, né? Fala, aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e tive visões de Deus. Aí no 2 ele coloca outra data. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro de Joaquim, e por aí continua. Por que tem duas datas? Tem uma discussão a respeito dessa primeira, mas é bem provável que seja a data da idade do próprio profeta Ezequiel, que ele fala, no meu 30º ano, ou seja, a partir do meu 30º ano eu comecei a ter essas visões. E isso tem relação com, por exemplo, o que ele é. Ele é da linhagem sacerdotal. Quando é que em Israel o sacerdote começava a exercer o sacerdócio? Com 30 anos. Com 30 anos era como se ele saísse da maioridade aí, né, e entrasse na idade principal aí para começar a exercer o seu ministério. E Deus, no mesmo ano em que ele começaria a ser um sacerdote, o chama para ser um profeta. Então Deus, ele dá esse novo ministério aí para Ezequiel. Outra coisa da questão da data aí, fala que é o 5º ano de Joaquim, lá no exílio. Ou seja, Joaquim, se você olhar na Bíblia, fala que ele reinou em Israel por 3 meses. E aí rolou o exílio. Ele foi levado para a Babilônia. Depois que ele foi levado para a Babilônia, 5 anos depois disso, veio essa mensagem para Ezequiel. Beleza? É nesse tempo aí que nós estamos. Eles já estavam, então, 5 anos exilados lá na Babilônia. Vamos ler, inclusive, isso. Alguém abre aí em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 24, para a gente ver essa parte da história. 2 Reis 24, de 10 a 16. Quem abrir aí, pode ler.
Beleza. Aí nós temos o relato da história do que aconteceu em Israel nessa época. Joaquim estava reinando há 3 meses, está no versículo 8, a gente não leu, falou que ele reinou por 3 meses, e aí Nabucodonosor veio e cercou Jerusalém. Importante, ele não ainda destruiu Jerusalém por completo. Ele cercou Jerusalém, ele entrou em Jerusalém, ele tomou várias coisas de ouro ali que fala, tomou várias coisas do templo, inclusive, e levou cativos. Quem foram os cativos? Principalmente, ele coloca aí, príncipes, o povo sábio. A gente vai ver muito isso em Daniel, principalmente, né? Mas Ezequiel estava aí nesse meio. Ele foi um desses 10.000 que foram levados cativos lá para a Babilônia. E aí, o rei Nabucodonosor, ele não destruiu Jerusalém por completo. O que ele fez? Ele pegou um tio de Joaquim, chamado Zedequias, e falou: Zedequias, você vai ficar como governante aí, como tipo um fantoche meu, para liderar o povo de Israel, em Israel, enquanto eu governo lá da Babilônia. E ele levou com eles, então, os principais israelitas juntamente para serem exilados. E Ezequiel foi junto. Então, Ezequiel está nesse bolo de exilados. Por fim, Ezequiel, como eu disse, ele é contemporâneo de Daniel e de Jeremias. Jeremias ficou em Jerusalém, Daniel foi também exilado, mas foi para dentro do reino, e Ezequiel ficou com um grupo de fora ali na Babilônia também. Vamos falar do esboço do livro de Ezequiel. Como é que a gente pode entender melhor? A gente consegue entender ele dividido em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 24, a gente vai ter profecias proferidas antes da queda de Jerusalém. Como eu disse, quando Nabucodonosor cercou Jerusalém e levou os cativos, ele não destruiu Jerusalém por completo ainda. Jerusalém estava em pé. Por mais que estava dominada, mas estava em pé. Então são profecias antes da queda, porque Jerusalém vai cair. Do 25 ao 32, temos profecias ou juízos de Deus contra as nações. E do 33 ao 48, a parte talvez mais bela desse livro, né, dos capítulos 33 ao 48, que são profecias de esperança e de restauração. Vamos olhar, vamos navegar pelo livro de Ezequiel olhando tudo isso. Vamos olhar essa primeira parte. Abra sua Bíblia em Ezequiel e a gente agora vai navegar por esse livro. Ezequiel, abra no capítulo 1. Deixa eu voltar minha Bíblia para cá. Beleza. Profecias antes da queda de Jerusalém, do 1 ao 24. Do 1 ao 11 vão ser acusações e juízos contra Israel, proferidos ali por Ezequiel, que Deus mandou para ele. Do 1 ao 3, a gente tem o chamado de Ezequiel para profetizar para esse povo. Veja que é um chamado longo, né? Não era só um textinho, são 3 capítulos de Deus dando visões para Ezequiel para chamá-lo. E aqui a gente tem a primeira grande visão de Ezequiel, no capítulo 1, 2 e 3, e ele vê como se fosse uma carruagem com os querubins sobrevoando ela, e um trono em cima dessa carruagem, e a glória de um semelhante a homem nesse trono. Vamos ler isso? Eu vou ler aqui a partir do versículo 4. Olha o que diz. 1:4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como um bezerro e luzia como um brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinha mão de homem aos 4 lados. Assim, todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como de homem, à direita os 4 tinham rosto de leão, à esquerda rosto de boi,
e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram os rostos. Suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma à do outro. Outras duas cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir. Iam. Não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa à semelhança e tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Essa primeira parte da visão, a gente até fica assim, nossa, o que é isso que ele viu, né? Que coisa estranha. Remete muito a Apocalipse, inclusive. Tem uma visão muito semelhante a essa lá em Apocalipse. Aqui está sendo formada como se fosse uma estrutura de uma carruagem ou de algo onde vai o trono de Deus em cima, que a gente vai ver logo em seguida. É uma visão dividida em 3 partes nesse primeiro capítulo. Primeiro é essa estrutura, porque ele fala como se ele vê 4 seres viventes, eles são quase como colunas, e ele fala que ele vê um metal brilhante no meio sobre elas, assim, onde vai ser a estrutura onde esse trono vai ficar. Veja a continuação, no versículo 15. Vi os seres viventes e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. Ou seja, 4 rodas ao lado de cada um deles. Está se formando a carruagem aí. Para a gente não perder muito tempo, eu não vou ler tudão que está escrito aí, mas olha o versículo 25, quando a terceira parte da visão. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, vi algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um esplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. E aí vai começar o que Deus falou para chamar Ezequiel. Essa, meus irmãos, é uma das visões mais esplêndidas e detalhadas que tem na Bíblia sobre a glória de Deus. Nem Moisés teve uma visão tão detalhada e plena como essa da glória de Deus. E o mais interessante, Ezequiel estava na Babilônia quando ele teve essa visão. Deus, ele se mostra a Ezequiel de uma maneira grandiosa ali na Babilônia. O que a gente tem nessa visão? Uma carruagem, o trono de Deus em cima, as rodas ali embaixo e a glória de Deus. Aonde ficava a glória de Deus para o israelita? Ali no templo, representada ali pela Arca da Aliança, certo? Deus, ele ia, então ficava ali, a sua glória pairava naquele lugar. O que essa visão quer dizer? Que Deus, ele não é estático. A carruagem remonta a algo móvel, a algo que se movimenta. Então Deus, ele se movimenta, ele está aonde ele quer estar. E quando o povo começou, já estava continuando há muito tempo, né? Em toda a sua idolatria, em todos os seus problemas, se afastando de Deus, o que Deus está falando para Ezequiel? Eu também vou me afastar. Eu também vou me afastar. Ele pega a sua carruagem no seu próprio trono e ele começa a sair, a se movimentar do templo, lá de Jerusalém, para outro lugar. Para onde? Para Babilônia. Deus, ele acompanha o seu povo nessa carruagem, ele sai do templo de Jerusalém e vai para Babilônia junto com o seu povo. Isso é basicamente a primeira visão de Ezequiel. E ali Deus chama Ezequiel. Nos versículos 26 do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 7, a gente tem a primeira parte do chamado
de Ezequiel. E aí, Deus vai começar a dar suas diretrizes acerca do seu comissionamento, e lá no final do capítulo 3, ele vai dizer: Ezequiel, você vai ser o meu atalaia. O que é atalaia? Você vai ser o meu vigia do povo, o meu sentinela, aquele que vai cuidar do povo para mim. Você vai ser a minha boca para o povo, ou seja, você vai guiar o povo para que ele se arrependa, para que ele não volte a cometer as coisas que cometeu antes. Você vai declarar para eles os juízos que vão acontecer por tudo que foi feito, mas também o processo de restauração. Então aqui temos todo o chamado de Ezequiel. Eu deixei essa parte um pouco mais longa para a gente sentir um pouquinho desse livro de Ezequiel, né? Dessas profecias e tudo mais, e das visões que ele teve. A segunda parte, do 4 ao 7, são ações simbólicas de juízo. O que isso quer dizer? Deus, ele usa o profeta não só para falar. Isso é impressionante na vida de Ezequiel. Não só para falar as profecias, mas Ezequiel, ele como se representasse com seu próprio corpo aquelas profecias. Os capítulos 4 a 7 vão mostrar isso para nós. Por exemplo, ele faria um desenho como se fosse num tijolo, uma miniatura de Jerusalém, e explicaria para o povo, por meio daquilo que ele construiu ali, o que ia acontecer com Jerusalém. Além disso, Deus mandou ele ficar deitado de lado no chão por um tempo bem grande, para mostrar para o povo que o tempo seria assim, arrastado, de julgamento. Vocês vão sofrer igual eu estou sofrendo, mostrando para vocês aqui, no próprio corpo dele. E tem coisa até pior. O texto continua e fala que Ezequiel deveria comer os seus alimentos cozinhados sobre esterco. Coisa estranha, né? Sobre fezes. Para representar as consequências do cerco de Jerusalém. Porque em Jerusalém eles não iam ter tempo para sair, eles estavam cercados, né? Eles estavam presos dentro da cidade. Eles não iam sair para pegar isso, para fazer comércio e trazer comida, não. Eles iam sofrer lá dentro. E Ezequiel está mostrando, é assim que eles vão sofrer. Ezequiel, ele rasparia os próprios cabelos para mostrar as consequências do homem e a culpa sobre o povo. Para o israelita, você se raspar e ficar em pano de saco, mostra que você está em tempo de juízo e de arrependimento ali, né? Então Ezequiel estava mostrando isso também, que era tempo de reconhecer a sua culpa e se voltar para o Senhor. Então, ao longo de todo esses capítulos 4 a 7, Deus está mandando Ezequiel, mostra não só falando, mas na prática com o seu próprio corpo, como é que vai ser esse sofrimento. Por fim, do 8 a 11, a gente tem o afastamento da glória de Deus. E é bem visual mesmo. A carruagem que a gente viu sendo montada na primeira visão, ela começa a se movimentar para fora do templo de Jerusalém. Veja aí, por exemplo, capítulo 8, versos 3 e 4. Quem achar aí pode ler. Essa primeira parte aí dessa visão de Ezequiel está mostrando, Ezequiel está lá na Babilônia, lembra? O que Deus fez? Levou Ezequiel de uma forma assim espiritual, né, lá para Jerusalém, para ele ver o que estava acontecendo ali. O que o povo estava fazendo quando Ezequiel chega? Lê o versículo 6. Deus mostra que o povo estava em pecado e Deus fala, só vai piorar. O povo está me afastando daqui. E é isso que ele vai ter. Veja aí o afastamento progressivo. 9, versículo 3, diz assim: a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava,
indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho que tinha estojo de escrevedor à cintura. Então, a glória de Deus se levantou. 10, versículo 18. Então, saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. 11, 22 e 23 agora para o final da saída da glória de Deus. 11, 22. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu no meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ou seja, aqui a gente tem um relato de Deus saindo do templo na sua carruagem e indo em direção à Babilônia. Ou seja, Deus saiu de Israel. Deus deixou o templo e deixou aquele povo lá em Israel, mas ele seguiu com o povo remanescente que foi exilado para a Babilônia. Então, enquanto a glória de Deus vai se afastando, Ezequiel ele vai vendo essa podridão, essa rebeldia do povo e a destruição sendo executada. A carruagem de Deus vai se afastando e vai indo em direção à Babilônia. Ou seja, Deus não abandona o seu povo, mas vai com eles para o exílio. Além disso, Deus promete no fim do capítulo 11 que seu povo teria um remanescente que seria restaurado e retornaria com corações transformados. Foi isso que a gente leu no início da escola dominical, né? Que tem o belo versículo aí, né? Dar-lhes-ei novo coração, e por aí vai. Deus aqui dá um vislumbre de esperança nesse capítulo 11. Tem muito juízo para acontecer, mas Deus já anuncia um pouco de esperança nesse início. Então, aqui temos a primeira parte do livro de Ezequiel. Na verdade, continuando ainda a primeira parte dos julgamentos, do 12 a 24, vão ter julgamentos de Deus contra Israel. Nessa parte vão ter vários usos de parábolas e de alegorias para esse julgamento. Por exemplo, no capítulo 15, tem uma parábola da videira queimada, se remetendo a Israel sendo destruído, a Jerusalém. No capítulo 16, fala de uma esposa rebelde. No capítulo 19, fala de um leão perigoso. No capítulo 23, fala de duas irmãs promíscuas. Ou seja, como eu disse, são histórias narrativas que são contadas simbolicamente para remeter ao julgamento de Israel. Outra coisa nesse trecho aí é que Ezequiel ele é tido como advogado de Deus também. No capítulo 14, o castigo de Israel vai ser mostrado como algo justo e merecido. Olha que interessante, alguém leu o versículo 20 do capítulo 14. Olha que interessante esse versículo. Ezequiel vira para o povo e fala: o pecado de vocês já foi tão ladeira abaixo que nem se Noé, Daniel e Jó tivessem aqui orando e clamando ao Senhor para salvar vocês, vocês seriam salvos. Eles seriam, por causa da justiça deles, da justiça de Deus neles, né? Infundida neles. Mas vocês não. Nem se eles orassem para vocês. O castigo de vocês é tão justo que vocês vão ser realmente destruídos, que a terra santa de vocês vai ser destruída. Então é Ezequiel agindo como um advogado aí de Deus. O capítulo 18 mostra que a bondade de Deus exige justiça. E o capítulo 20, o caminho que os levou até ali comprova isso. Então todos esses capítulos vão está em torno do julgamento de Deus contra Israel. Até que no capítulo 24, a gente tem a morte da esposa de Ezequiel como uma comprovação ou uma representação final dessa queda. Abre aí no capítulo 24 de Ezequiel. O capítulo 24 de Ezequiel, ele termina as visões da destruição e do julgamento de Jerusalém.
E nos versículos 15 a 18, olha o que diz. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, eis que às súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes e não comas o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte, fiz segundo havia sido mandado. Lembra que Deus estava usando o próprio corpo de Ezequiel para servir como visão da destruição? Essa foi a parte final. A delícia dos olhos dele, a mulher dele, foi levada por Deus. Ela veio a morrer como representação de que a delícia dos olhos de Deus vai morrer também. Jerusalém vai ser destruída. O templo vai ser destruído. É a representação final. A partir de depois desse capítulo 24, não tem mais visões da destruição de Jerusalém. Aí a gente vai chegar na segunda parte do livro, que é juízo de Deus contra as nações. Israel já foi 24 capítulos aí de destruição de Israel. Agora vamos para as outras nações. Nas outras nações, temos aí profecias contra Amon, contra Moabe, contra Edom, contra a Filisteia, contra Tiro, contra Sidom e contra o Egito. Tem todas essas, mas especialmente as principais são contra Tiro e contra o Egito, que eram as maiores ali nações além da Babilônia. Eram as maiores nações. E, inclusive, coisas importantes acerca dessas profecias, que tem profecias específicas contra os reis de Tiro e do Egito. Por quê? Porque os reis de Tiro e do Egito, eles se consideravam como deuses. Então, era pior ainda do que ser uma nação descrente. Eles se consideravam os próprios deuses. Então, tem profecias específicas contra o rei de Tiro e do Egito. E o anúncio final de que a própria Babilônia destruiria aqueles povos. O Egito, Tiro, Sidom, Amon e todos os outros. Então, essa parte do 25 ao 32 são juízos de Deus contra todas as outras nações além de Israel. E aí a gente chega na parte final, provavelmente a parte mais bonita aí de Ezequiel, e eu realmente acho muito bonita essa parte final de Ezequiel. O 33 começa aí com Deus revisando o dever de Ezequiel como atalaia, como seu profeta. Abre lá no 33. E por que Deus revisa esse ministério, as diretrizes do ministério de Ezequiel? Porque agora teve uma virada de chave. Chegou a mensagem para eles de que Ezequiel, em suas profecias, estava certo. Lê aí no capítulo 33, versículo 21. Chegou a mensagem. A profecia que Ezequiel tinha feito de que Jerusalém ia cair, aconteceu. Algum refugiado ali da destruição de Jerusalém conseguiu sair correndo e foi até a Babilônia e conseguiu avisar para Ezequiel e para o povo exilado de Israel de que Jerusalém caiu. Gente, isso era impressionante, isso era inacreditável para aquele povo de Israel. Os exilados, muitas vezes, provavelmente, deveriam estar desconfiando de Ezequiel. Não, Deus nunca vai fazer Jerusalém cair. É a menina dos olhos de Deus. É a sua cidade. É onde ele reside no seu templo. Ele não vai fazer Jerusalém cair. Inclusive, a gente tem vários relatos de profetas mentirosos, né? Falsos profetas falando, Jerusalém não vai cair não, vai ter restauração e não sei o que e tal. Ezequiel, ele se manteve firme na palavra do Senhor, dizendo, vai cair. E caiu. A mensagem chegou. E Ezequiel agora ele tem um novo processo, um novo momento aí no seu profetismo. Agora ele vai falar, caiu, aconteceu. Vamos agora juntar as migalhas, porque vai ter restauração.
é o novo momento agora do profetismo de Ezequiel. Eu ia até ler, mas eu acho que a gente vai perder muito tempo aqui, mas só grava aí. 2 Reis 24, 20 até 25, versículo 2, mostra o grande motivo, vamos dizer assim, para a queda de Jerusalém. Lembra do tio de Joaquim que ficou como governante lá em Israel, chamado Zedequias, que ele reinou lá em Israel nesse tempo que o povo começou a ser exilado? O que ele fez? Se rebelou. Se rebelou contra a Babilônia. Se uniu a outros povos e tentou fazer outras coisas. O que a Babilônia fez? Agora vocês vão cair de verdade. E destruiu tudo. Então foi a tolice aí de Zedequias que fez com que a Babilônia viesse e destruísse Israel. E então chegasse a notícia lá para Ezequiel de que Jerusalém finalmente caiu mesmo. Isso é só um relato histórico aí para a gente se situar de novo. Então vamos continuar agora para a bela mensagem de esperança de Ezequiel. Nos capítulos 34 a 37, tem a esperança da restauração de Israel numa visão, e provavelmente é o texto mais conhecido de Ezequiel, né? A visão do Vale dos Ossos Secos, vocês lembram, né, dessa visão, né? Em que Ezequiel é chamado para ver ali um vale de ossos secos, onde você não consegue nem ver nada nem perto de vida ali, de tão seco, de tão destruído, aquele corpos há muito tempo já mortos. Deus está mostrando para ele, Israel está assim, ó. Eles não estão ruins, eles estão para lá de péssimo. É morto, mas há muito tempo. De tão ruim que eles estão. E Deus vira para Ezequiel e fala, Ezequiel, profetiza para esses ossos aí. Porque é isso que você está fazendo para Israel. E é isso que você vai continuar a fazer. Profetiza para eles. E Ezequiel profetiza ou prega para esses ossos. E esses ossos começam a se levantar e a ganhar vida. E é Deus mostrando, vai ser assim, porque eu vou dar nova vida para esse povo. Eu vou trazer um novo Israel. E eles vão ganhar um novo coração. É a visão da restauração de Israel. O capítulo 36, ele pode ser dividido em duas partes, a graça de Deus e a grandiosa promessa. E no 37 é a visão mesmo do que vai acontecer. No 34 tem um novo Davi, a promessa, né, de que vai vir um novo Davi, ou seja, o descendente messiânico vai chegar, apontando diretamente para Jesus Cristo. E o capítulo 37, ele pode ser dividido em duas partes, versículos 1 a 14. A única esperança é de que Deus recrie ou refaça aquele povo, aquele Israel, que é a visão dos ossos ganhando vida. E dos versículos 15 a 28, ele fala da reunificação do reino do norte com o reino do sul. O que isso simboliza? Simboliza a união dos judeus, que são o reino do sul, o povo principal ali que se manteve mais fiel por mais tempo, e o reino do norte que saiu pelo mundo aí, se juntando com outras nações estrangeiras e tudo mais, representa quem? Os gentios. E Deus está falando, eu vou unir tudo isso. E o meu Israel vai ser agora tanto de judeus quanto de gentios. Ou seja, não é a formação de um reino de Israel físico ou uma nação. É a formação do reino simbólico espiritual de Israel, sendo profetizada aqui em Ezequiel, no capítulo 37. Dos capítulos 38 a 39, a gente vê a esperança para as nações contra todo o mal. Esse é um dos capítulos mais difíceis do livro de Ezequiel, é o capítulo 38 e 39. Tem muita discussão em cima disso, que é quando fala da profecia contra Gog e Magog e por aí vai. O que eu creio que seja a melhor interpretação para tudo isso? Muita gente tenta identificar Gog e Magog como nomes de potências mundiais, até dos nossos dias de hoje.
Na época da Segunda Guerra Mundial foi a Alemanha, na época da Guerra Fria foi a Rússia e seu comunismo, hoje em dia é a China e por aí vai. Não tem absolutamente, não é uma profecia específica do nosso mundo de hoje ou de alguma coisa que se passou ao longo do tempo, mas é uma profecia muito mais abrangente do que essa. A forma de interpretação aqui, como na maioria do livro, é simbólica, e deve ser entendido como algo escatológico, ou seja, tipo Apocalipse, apontando para um futuro bem longínquo daquela época, né? Todas as nações apresentadas ali nesses capítulos 38 e 39, por exemplo, elas se referem lá a Gênesis 10, que são descendentes de Jafé e Cã. E nenhuma é associada a Sem. Você lembra qual foi a bênção de Noé? Quando Noé ficou bêbado lá, não sei o que, Cã, ele chegou e desonrou o seu pai, vamos dizer assim. E Noé, depois, ao final, ele amaldiçoa Cã e ele abençoa a Sem. E a descendência de Sem é a descendência de Cristo. Então, está mostrando aqui que o povo de Cristo, ou seja, o Israel espiritual, ele não está nesse meio aqui, porque Deus ele é fiel ao seu povo. Mas o restante, eles são considerados aqueles que não creem no Senhor, eles estão meio que unidos aí em todo o mal, o reino do mal em geral, aí que são os que não creem no Senhor. Então, em resumo, o texto quer enfatizar para nós que a derrota do mal de entre as nações vai acontecer e que o Israel de Deus, o remanescente, vai resistir e vai ser salvo pelo Senhor. Gog, ela é a representação da maldade e da rebeldia de todos os reinos rebeldes contra Deus. Veja que é muito mais abrangente. Inclusive, se você quiser ler Ezequiel 38 e 39, junto com Apocalipse 19, você vai ver muitas relações. É um texto muito semelhante um ao outro. Depois, então, dessa esperança para as nações contra todo o mal, a gente tem a parte final, que é a esperança de redenção universal, ou seja, a nova criação. Dos capítulos 40 a 46, vai ter toda a mostra aí do novo templo sendo construído. E principalmente de Deus voltando com a sua carruagem para Jerusalém. Na verdade, não é nem Jerusalém, Deus voltando para esse templo, que nem fala que é em Jerusalém. Não é específico isso. E então, esse novo templo e essa nova cidade são reconstruídos aí. Um templo muito maior e muito mais grandioso, e a carruagem de Deus volta para lá. Aqui muita gente pensa que esse futuro é algo literal, que essas são as plantas do novo templo que vai ser construído ou algo assim. Eu não creio assim. Eu creio que continua sendo mensagens simbólicas de Ezequiel. Ou que é simplesmente a restauração da presença de Deus diante do seu povo, por meio do reino messiânico agora, do novo Davi que virá. Então, e dos capítulos 47 e 48 tem a visão do rio saindo desse templo e indo para o deserto, para o meio do mundo e purificando o mundo. Faz total relação aí com Gênesis e com o Jardim do Éden. Ou seja, Deus está falando, vai ter uma redenção completa. E no último versículo do livro de Ezequiel, vamos abrir lá, 48, capítulo 48, último versículo, versículo 35. 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. E é assim que termina o livro de Ezequiel, fazendo uma promessa de que Deus agora ele vai estar no meio do povo e não vai mais sair. A cidade vai ser chamada: o Senhor está ali no seu meio. Vamos agora para as partes teológicas e cristocêntricas, porque isso aponta totalmente para Cristo. Porque Cristo ele é quem? Ele é o Emanuel, que significa Deus conosco. Ele é a própria mensagem que Ezequiel colocou aqui no final. Cristo no meio do seu povo que veio habitar.
A primeira aplicação teológica do livro de Ezequiel, a santidade de Deus. O livro mostra muitas vezes que Deus não abre mão de punir o seu povo. E ele não abre mão do exílio. Ele prometeu que se o povo continuasse rebelde e não se arrependesse, ia piorar as punições. E foi o que aconteceu. A gente até leu que nem se Daniel, Noé e Jó clamassem, aquilo ia mudar. Deus, meus irmãos, ele é santo e justo e ele não tolera o pecado. Deus não ignora o pecado das nações também. Não é só com o seu povo, não. É com todo o mundo. Deus não tolera o pecado. Então a mensagem para nós aqui é: nosso Deus é santo. Então a gente não pode brincar com o pecado. Foi preciso a morte do próprio Filho de Deus para redimir o homem do pecado. A gente não pode brincar com isso. Nosso Deus é santo. E o livro de Ezequiel mostra essa santidade de Deus. Uma segunda aplicação para nós: a soberana graça e misericórdia de Deus. Em contrapartida a todo esse juízo anunciado, o livro de Ezequiel ele mostra muita graça e misericórdia de Deus. Deus julga, mas ele não extermina. Deus exila, mas ele não abandona o seu povo. Deus pune, mas ele restaura o seu povo. Justiça pressupõe tudo isso, né? Deus precisa corrigir para a gente aprender, mas ele não extermina, ele não pune até o excesso, não. Ele faz aquilo que é necessário para trazer o seu povo de volta. E é Deus quem controla todas as nações. Ele destrói o mal de dentro delas e promete renovo, inclusive por meio dos gentios. Toda essa destruição estava dentro dos planos de Deus, mas uma grande restauração também. E essa restauração já começou. Então vamos para o significado cristocêntrico aí. A espera messiânica redentora no descendente de Davi, que é a parte mais bela do livro de Ezequiel. Ezequiel, à sua maneira, ele está pregando Cristo. Tá bom, ele não sabe que o nome é Cristo, quem é esse Cristo especificamente, mas ele sabe que ele é o descendente de Davi, o prometido Messias que viria. E Ezequiel está pregando ele. O templo de Jerusalém ele foi restaurado, como a gente vê lá em Ageu e Zacarias, e obviamente não com toda a glória que Ezequiel colocou ali, mas é dito que essa maior glória estava por vir. Por quê? Porque o templo que viria, grandioso, não seria um templo de tijolo e pedra ou algo assim, mas o próprio Deus no meio de seu povo. Cristo Jesus ele é a representação final do templo. A gente vê isso lá em João, capítulo 2. Vamos abrir lá em João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 2, 19 a 22. Quem abrir pode ler. João 2, 19 a 22. Nesse texto, Cristo mesmo se identifica como o templo. Quando João fala que Cristo ele se encarnou e veio habitar no nosso meio, o versículo para habitar é tabernacular, sei lá como é que se diz, né? Porque não existe em português, mas é tipo tabernaculizar, alguma coisa assim. Ou seja, ele se faz tabernáculo, se faz templo no nosso meio. Cristo ele é o nosso templo. Por isso que ele é muito maior do que qualquer templo que se possa construir. Por isso que Ezequiel, por mais que ele coloque uma planta e dê as medidas exatas do templo ali, ele só está mostrando que é algo tão grandioso que não dá nem para ser construído. Representa aquele que é o nosso templo, que é Jesus Cristo. Outra coisa, lá no final, Ezequiel
fala do rio que desce e flui purificando as nações. Jesus se identifica como esse rio também. João também, capítulo 7, versículos 38 e 39, olha só. Diz assim, João 7, 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber aos que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ou seja, depois da sua morte e ressurreição, quando Cristo envia o seu Espírito, o Consolador a esse mundo, é como se o rio viesse do templo, fluindo para a terra e purificando o povo. Jesus Cristo mesmo está se identificando com essa visão que Ezequiel colocou aqui. E por fim, uma última coisa que a gente precisa ver é que Ezequiel ele tem uma relação enorme com Apocalipse. Ou seja, aponta para os acontecimentos futuros, quando Cristo vai retornar. Não é só para acontecimento de quando Cristo veio, mas também do que ainda não aconteceu. Quando Cristo vai retornar e estabelecer a sua cidade, na qual não haverá, olha que interessante, não vai haver um santuário. Abre lá em Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 22. Quem abrir pode ler. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Quando a gente chegar na Jerusalém, quando Cristo voltar na Jerusalém eterna, na nova Jerusalém, não vai ter um santuário construído como Ezequiel coloca a sua visão simbólica. Saiba, é simbólica. Nosso santuário é o próprio Cordeiro de Deus. Isso não é uma ideia contrária ao que Ezequiel coloca, mas é a aplicação mais profunda possível daquilo que Ezequiel profetizou. E vai ser para todos, sem distinção. Lembra que Ezequiel fala dos gentios inclusos aí, não é só judeu, é o mundo inteiro. Está disponível para o mundo, basta crer em Jesus. E no final a gente lê o último versículo que termina o livro com essa grande promessa de que um dia o mal não vai subsistir e a gente vai viver eternamente na presença do Senhor. Por quê? Porque o nome dessa cidade vai ser O Senhor Está Ali no meio do seu povo. Essa é a mensagem do livro de Ezequiel, meus irmãos. Não tenham medo desse livro, é um livro muito belo, que a gente pode aprender muito. A gente vai ter umas dificuldades para identificar algumas visões? Vai. Os simbolismos são bem complicados. Mas a mensagem do livro é maravilhosa. Amém? Vamos orar para a gente encerrar? E aí depois, se alguém tiver alguma questão para dizer, alguma pergunta para fazer, pode preparar aí. Vou pedir também para o William chamando ali da salinha. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque esse livro de Ezequiel, por mais difícil que seja muitas vezes entendê-lo, interpretar algumas das suas visões, ele mostra para a gente claramente quão amoroso o Senhor é para conosco, quão fiel o Senhor é para com o seu povo. Muitas vezes nós não somos fiéis ao Senhor. E por isso o Senhor usa da sua justiça para nos corrigir. Mas o Senhor sempre promete restauração. E a maior das restaurações está no seu Filho Cristo Jesus, ó Pai, que veio a esse mundo como Cordeiro para ser entregue em nosso lugar. Nós louvamos ao Senhor por isso, Pai, porque o Senhor nos dá salvação por meio de Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Nós ansiamos pela sua volta, quando viveremos juntos, juntamente com o Senhor eternamente, com o Senhor habitando no nosso meio. Que o Senhor cada vez mais intensifique essa promessa no nosso coração. É o que oramos no nome de Cristo Jesus. Amém.